Obrigado, secretária Márcia, obrigado à Secretaria do Planejamento, que junto com a gente tem organizado aqui o evento, né, sobre o Sistema Estadual de Participação Cidadã, os nossos palestrantes de hoje, a todos e a todas, os secretários e secretárias que estão aqui presentes. E vamos fazer com um pouco mais de objetividade. Então, vou pular aqui mais algumas referências e presenças para a gente poder fazer o debate direto aqui do nosso tema, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e a sua integração no Sistema Estadual de Participação Cidadã. Antes de fazer a apresentação aqui, que também é razoavelmente rápida, sobre a estrutura do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, penso que é importante a gente resgatar uns 2 ou 3 tópicos fundamentais para que a gente possa compreender o sentido conceitual da formação dos Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social. E, para tanto, é importante a gente recuperar um pouco do histórico. A gente tem feito isso até para que nós, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e com esta experiência nova, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a gente possa ir compreendendo este processo e aprendendo juntos, né? Porque isso aqui é um pouco de caminhar construindo o caminho, é um desafio para todos nós, para o governo, para a secretaria, para cada um e cada uma de nós que vai participar efetivamente desse trabalho. Nós tivemos, ao longo do século XX, do nosso século passado, um crescimento dos atores sociais como atores relevantes na vida política nacional. E eu diria até, ao final desse século, internacional. A capacidade de atores sociais se organizarem em associações, sindicatos, fóruns de debates, e a relevância que eles foram ganhando neste plano também das decisões políticas de Estado, governamentais, para além da estrutura formal do Estado, né, executivo, judiciário e o legislativo principalmente, e serem atores relevantes nas decisões políticas tomadas pelos governos, demonstrou, principalmente na segunda metade do século passado, que este ator social, de fato, estava integrado, né, e era um ator relevante na formação de políticas públicas, na ação de governos e nas decisões políticas, para além dos mandatos tradicionais, como assim nós conhecemos. Poderia dar vários exemplos. Na primeira metade do século passado, a formação dos sindicatos, a organização dos trabalhadores, a influência destes na relação com os empresários, na relação com os governos, nos direitos trabalhistas. Mas podemos falar dos fóruns mais recentes, mas que também estavam presentes já desde da segunda metade do século passado, por exemplo, como o tema ambiental. Todos os fóruns que se faz em relação à questão ambiental e que tem influência efetiva, direta e pressão real e social sobre as decisões políticas. Poderíamos falar dos direitos das minorias, né, que também são presentes, tem fóruns, tem ações específicas e são atores sociais fundamentais. Podemos falar da organização e dos direitos das mulheres, que se organizam e conquistam espaço e tem fóruns e tem efetiva presença, participação e influência sobre as decisões, sobre as políticas públicas voltadas para as mulheres e assim por diante. Todos esses atores sociais são partes relevantes que o Estado deve considerar na hora de formar, né, juízo, decisão, políticas públicas e a formatação de programas, até de projetos que vão para o Legislativo. Junto com isto, no século passado, surgem os Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social, especialmente na Europa e na África do Sul. Na África do Sul não, na África, né? Mas principalmente a Europa, eu quero citar como exemplo, que nas transições de regimes autoritários para transições democráticas, como aconteceu em Portugal, como aconteceu com o fim do salazarismo, na Espanha com o fim do franquismo e assim por diante, nós vimos que ali se formou uma agenda mínima de transição democrática e dentro desta agenda tinha a proposição de um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que pudesse ser um espaço de discussão, diálogo e de concertação de propostas e de costura, vamos dizer, de uma agenda mínima de ação conjunta de governo, empresários e trabalhadores. Era assim, e mais ou menos é assim até hoje, que funcionam os conselhos europeus, e mais ou menos nesse formato na África, e todos os processos de libertação e de independência dos países na África
também formaram conselhos, também mais ou menos com este caráter, né? E eles começaram a ganhar não só autonomia, mas também um protagonismo nessas decisões e na formação das políticas públicas, programas e ações dos governos europeus e africanos. Bom, esses atores sociais, esses conselhos de desenvolvimento econômico e social que surgem e ganham força na segunda metade do século passado, que se chama hoje, nós chamamos, até por um dos ideólogos intelectuais importantes, o Habermas, que fala dos espaços públicos não estatais, eles se transformam, sim, em espaços públicos que não são controlados por governos e que, de fato, têm ação e incidência sobre os próprios governos nas ações e nas políticas públicas. Estes espaços, cada vez mais, devem integrar e interagir em relação a governos, e governos devem considerar esta relação com esses atores sociais e com esses diversos fóruns na formação de políticas públicas e programas de governo e tudo mais. É desta raiz que surge o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Vence o presidente Lula as eleições de 2002 e propõe a formação de um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Qual é o caráter deste Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social nacional e que é base do nosso aqui também? Ele, diferente dos europeus, ele tem duas características diferentes que é importante destacar. Primeiro, ele não é um conselho classista de empresários, trabalhadores e governo, ou seja, tripartite. Ele é um conselho que se propõe a ter ali a pluralidade social, cultural, política, econômica da sociedade. Portanto, não é só mais empresários e trabalhadores. Nós consideramos isto um avanço para o nível de debate que nós temos hoje, da diversidade social que nós temos hoje. Sempre dou o exemplo, por exemplo, que é o caso aqui no Rio Grande do Sul, que envolve o tema da celulose, ou mesmo que envolve o tema do fumo. Empresários e trabalhadores provavelmente estarão juntos nesse debate, porque um está defendendo o seu investimento, o seu lucro, outro está defendendo o seu posto de trabalho, mas os ambientalistas não estarão do mesmo lado. Portanto, não resolve um conselho hoje discutir apenas entre empresários e trabalhadores e governo. É preciso ter mais diversidade para que esteja expressa ali a opinião dos atores sociais. Então, esse já é uma característica diferente do Conselho Nacional e que é do nosso Conselho Estadual. Um segundo elemento é que o Conselho Nacional, os conselhos europeus, eles se formam a partir de uma crise político-social que divide profundamente os países, a partir de uma transição para a democracia. O Brasil teve na sua história diversos momentos para fazer isso, né? Tanto no golpe militar de 64, quanto na crise de 61 e a legalidade, que o Rio Grande foi protagonista, quanto na redemocratização, quanto no impeachment do então presidente Collor, e tivemos momentos de ali constituir um conselho para debater isto. Não foi o caso. O caso é que o presidente Lula se elege e diz: aqui é uma emergência social e econômica, nós precisamos retirar 40 milhões de pessoas da pobreza e da miséria. E esse país tem condições de crescer e tem potencialidade da sua gente para crescer economicamente. Portanto, o Conselho ele vem sob a emergência social e econômica. Ele vem de outra raiz, que não é uma crise política que divide a sociedade nacional. Essas duas características formam o Conselho Nacional, principalmente, obviamente tem outras, e também formam a nós. O Rio Grande do Sul e a sua gente têm condições de crescer economicamente e fortemente. Segundo, nós temos condições de erradicar a miséria absoluta, segundo o IPEA, até 2015. Se uma ação efetiva, articulada, organizada, participativa no nosso Estado, não é possível reduzir isso para 2014, não é importante que a gente reduza em um ano, né, a erradicação da miséria absoluta, agregado e articulado com um projeto nacional da presidente Dilma, que também se propõe a erradicação da miséria absoluta no país. Isso não é importante para a nossa gente, para o nosso Estado? Nós acreditamos que é, né? Então tem uma emergência econômica e social para o Rio Grande crescer no ritmo do Brasil, se integrar internacionalmente e ao mesmo tempo erradicar a miséria e fazer um bom processo de inclusão social. Esse é o desafio que nós temos aqui, colocado na nossa própria história, né, gente? Este Rio Grande do Sul, que tem séculos de história de polarização política, ideológica e até futebolística, né? E isto já é um desafio por si só, porque nós elegemos um governo nos propondo ao seguinte: temos opinião sobre os assuntos, temos um programa de governo para colocar aqui,
Temos posição e história, não negamos e nem escondemos isto. E nem transformamos isso numa geleia geral, onde ninguém tem opinião e todo mundo é amiguinho. Não é isto. Aqui se apresentou um programa que se diz: vamos colocar o orçamento participativo de volta, vamos erradicar a miséria absoluta, vamos investir no sistema e na nossa cadeia produtiva local, vamos garantir participação cidadã. E isto são características ideológicas e programáticas de um conjunto de forças que se elegeu e elegeu o governador Tarso Genro nas últimas eleições. E é assim que vai se apresentar. Qual é a diferença, então? A diferença é a disposição de, através de diversos instrumentos, mas um deles o Conselho de Desenvolvimento, colocar este programa para o debate e para a participação da sociedade. Discutir e achar pontos de convergência, concertação, capaz de achar pontos de consenso que unam boa parte da nossa sociedade e, em alguns temas, que possam avançar como agendas mínimas em cada um dos temas que unifique o Rio Grande do Sul e avance no seu desenvolvimento econômico e social. Então, nós estamos fazendo um convite na formação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, não para as pessoas abrirem mão das suas convicções, dos seus ideais, dos seus programas e da sua história. Ao contrário, para elas trazerem este acúmulo, esta militância, esta experiência e colocar a serviço de um pensamento para o Rio Grande do Sul e para o seu desenvolvimento de médio e longo prazo. Essa é a essência do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. É colocar os diversos segmentos da nossa sociedade, o seu pensamento, a sua diversidade a serviço do Rio Grande do Sul. O presidente Lula disse na última reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, agora em dezembro, a última dele, como presidente, ele disse: olha, há 8 anos atrás, quando então o ministro Tarso Genro formou e os conselheiros se encontravam lá, e conselheiras, eles diziam: eu represento os empresários, eu represento os trabalhadores, eu represento fazendeiros, eu represento o MST. Ele disse: para 8 anos depois, todo mundo se sentir representantes dos cidadãos brasileiros. Esse é um objetivo nobre que nós queremos buscar. Hoje, talvez, na formação do conselho, nas primeiras instalações, todo mundo se veja como representante do segmento. Nós queremos que, em algum tempo, todos se vejam como cidadãos e cidadãs gaúchos a serviço do Rio Grande do Sul, pensando no seu desenvolvimento econômico e social. Rapidamente, eu quero falar também sobre a questão da formação do conselho, que de certa forma gera alguma polêmica, alguns descontentamentos de alguns segmentos e tal. Nós, para a nossa felicidade, recebemos mais de 300 pedidos para participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social como conselheiro ou como conselheira. Nos deixa bastante feliz o reconhecimento da sociedade de que este é, sim, um espaço importante de discussão do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado e, portanto, as pessoas querem participar e os segmentos querem participar. Ao mesmo tempo, é um desafio transformar tantos pedidos e tanta vontade, inclusive de setores que nem pediram formalmente, mas a gente sabe que quer estar e teria legitimidade para estar ali presente, em 90, Então, assim, esse é o desafio, a felicidade misturada com o desafio de formar um conselho assim. No máximo que nós conseguimos fazer, obviamente não está imune a erros e teremos coisas a consertar e arrumar, obviamente, no tempo, e nós queremos que o conselho evolua cada vez mais, esteja mais integrado com a sociedade. Nós privilegiamos a representação de pessoas que trabalhem com 3 ou 4 segmentos ao mesmo tempo, visto que se a gente colocar só áreas temáticas, fechava o conselho. Se colocar só regiões do Estado, 3, 4 representantes, fechava o conselho. Se botar só representação de áreas que estão representadas no Estado, saúde, educação, infraestrutura e assim por diante, também fechava o conselho. Como misturar, se tu botar etnias, também já avançava bastante no conselho. Misturar tudo isso significa que todo mundo vai ter um pouco de representação e um pouco de perda. Então, eu vou dar o exemplo de uma conselheira, que eu gosto muito desse exemplo, que é a conselheira Leia, que é professora da Unicinos. Portanto, ela é uma mulher, professora, ligada à educação. Ela é arquiteta, então tem uma área de conhecimento importante. É do Conselho do CREA, portanto, está ligada a um conselho importante para nós. Trabalha com urbanismo, importante para o debate de desenvolvimento, e trabalha com a tecnologia da informação. Então, nós temos aqui nessa conselheira uma série de representações importantes de fazer, sem ter que precisar chamar cada um dos segmentos que vocês estão vendo. Se eu fosse dividir cada um dos segmentos e o governador fosse assim definir, ia dar mais de 500 conselheiros,
não teria efetividade, né, na vida, na prática, que pudesse desdobrar e traduzir em ações políticas efetivas, né? E o Conselho Nacional tem 90. Então, mas por que esse número de 90? O Conselho Nacional tem 90, esta é a nossa baliza. Nós não teremos, apesar dos gaúchos ter uma autoestima grande, não teríamos mais que o Conselho Nacional do que esses 90. Então, 90 é a nossa referência, é o nosso teto. Então, a gente procurou assim. Aí podem me dizer, mas o fulano só fala de um assunto. É verdade, tem algumas situações que são intransponíveis e era importante estar alguém que representasse, né, por exemplo, a Farsul. Não a Farsul em si como entidade, mas alguém que tivesse ligação e tal, e está ali o conselheiro Gedeão, assim como, e ele fala desse tema, assim como na questão do MST, vai falar do MST, da questão da reforma agrária. Tem situações, então a gente foi tentando mediar. Não está imune a erros, mas foi um esforço que o governo fez para que a gente tivesse ali a média da sociedade, do seu pensamento, dos seus segmentos. Né? Efetivamente, nós vamos também ajustando. Cada conselheiro tem mandato de 2 anos, o conselho tem total autonomia, é ligado ao governador, mas ele vai ter a capacidade de propor e discutir os seus temas. Por último, pedir para a Ilza, que é a nossa chefe de gabinete na Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento. Eu não sei se a Mari Machado já chegou, é a nossa secretária adjunta, acho que não, secretária adjunta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, para a gente fazer uma brevíssima apresentação aqui da estrutura. Vamos passar a próxima lâmina aqui. Dá para ler? Aqui. Dá para ver? Então, ali, eu que não consigo, por isso eu vou seguir por aqui. Então, aqui, rapidamente, as funções do Conselho, né, que se integra ao Sistema Estadual de Participação, tem o papel de analisar, propor e debater políticas públicas para o Rio Grande do Sul, do ponto de vista do desenvolvimento. Essa é a essência, né? Poderá ter temas mais de varejo necessários que o Conselho discuta, mas a essência dele é discutir um programa, uma agenda de desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul de médio e longo prazo. O objetivo é consolidar, então, esses espaços de diálogo, de participação, de concertação, né? Então, da polarização à concertação, esse é o desafio do CDS, né? Portanto, também produzir documentos, estudos, recomendações, análises que serão levadas ao governo, mas a partir do governador, que serão traduzidas em políticas públicas efetivas. Então, ele tem vinculação ao governador, mas ele tem autonomia. O governador não pode retirar, a partir de hoje, nenhum conselheiro mais, nem que o conselheiro ou a conselheira fique xingando o governador daqui até o ano que vem, né? Ele tem um mandato, ele tem autonomia para fazer isso. A composição, então, são 90 conselheiros, tem trabalhadores, empresários, o meio acadêmico, sociedade civil organizada, a questão do PPDs, a questão da etnia, a questão de raça, a questão cultural, todos os segmentos possíveis que a gente conseguiu trabalhar, né? E os membros do governo têm 10 secretarias com assento no Conselho fixo, né? Fixo. A Secretaria de Governo da Casa Civil, vou citar esses como 2 exemplos, do Centro de Governo, que vão acompanhar esses debates. Esse conselho vai se reunir a cada 2 meses, instalação agora no dia 15 de março, às 14 horas, no Palácio Piratini, no Salão Negrinho do Pastoril, com o governador do estado, sempre presente, e o nosso vice-governador Beto Grill. E no intervalo desses 2 meses terão grupos de trabalho, seminários e as câmaras temáticas para fazer o debate e o aprofundamento de cada tema que vai ser proposto. Sistema de participação cidadã, então, que é esse que nós estamos discutindo. Nós queremos uma relação horizontal, integrada e protagonista do CDEs, do orçamento participativo, que nós estamos recolocando como instrumento importante de decisão, de deliberação, de debate para a formação do plurianual e do orçamento. Os conselhos regionais de desenvolvimento, os COREDs, que nós queremos integrar, têm representação no CDS e também estão trabalhando junto com o secretário João Mota na Secretaria de Planejamento, que está organizando esta ação do PPA participativo. Nós estamos junto, eu, o secretário João Mota e o gabinete do governador do PPA participativo, já integrando os COREDs e em cima de 9 regiões, as macro-regiões do COREDs. A consulta popular, os conselhos setoriais, né, a saúde, a educação, a cultura que nós temos que resgatar, vai vir a segurança alimentar, que é importantíssima, ligada ao gabinete do governador, esses conselhos que nós queremos valorizar, ampliar espaço e dar protagonismo, e o governo digital, que é a participação digital também meio integrada, que é uma relação direta com o Estado, de interação, pelo menos 3 partes, né? Tu pega a informação,
tu faz serviços e tu participa efetivamente das decisões do governo. Essa é a intenção com o gabinete digital, né? Ações prioritárias 2011, nós temos a instalação do pleno, que eu falei, a instalação das câmaras temáticas de maneira formal, mas já temos 7 grupos trabalhando desde a primeira semana depois vocês vão ver ali tudo barbado, os assuntos, inclusive. Pedágio, piso regional, previdência e tal. Depois, as caravanas CDEs, essas que eu estava falando que vamos fazer junto com a Secretaria de Planejamento, nas 9 macro-regiões do Estado, para discutir o PPA. O Encontro Estadual de Conselhos de Desenvolvimento, que a secretária adjunta Mari Machado está coordenando pela Secretaria, que acontecerá no 2º semestre, ele é preparatório para o primeiro Encontro Ibero-Americano de Conselhos de Desenvolvimento Econômico e Social, que nós seremos anfitriões e será organizado pelo Conselho do Brasil, da Espanha e de Portugal, né? E nós vamos fazer no final do mês de novembro. Os grupos de trabalho, esses que vocês estão vendo: desenvolvimento metropolitano, região da Serra, arranjos produtivos locais, tivemos ontem lá em visita, pedágios, Pacto Gaúcho pela Educação, Previdência, Distrito Industrial de Guaíba, eu disse que era só barbada, né? Piso salarial regional, né? Câmaras temáticas, a composição: conselheiros, convidados e especialistas da área, representantes do governo, convidados, já tinha falado. A função: realizar os estudos, os debates, fazer o relatório final deste tema para levar para o pleno fazer essa contribuição, discutir, aprovar e levar para o governador. E a periodicidade será, no mínimo, sempre nos intervalos das reuniões do pleno. O governador receberá esta documentação e vai traduzi-la em ações políticas, em políticas públicas, em programas ou em projetos que serão levados à Assembleia Legislativa. Por último, eu quero falar da Assembleia Legislativa, para encerrar, que o tempo aqui está esgotado. Nós temos total respeito ao Poder Legislativo. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social não é para fazer um contraponto ao Legislativo. Ao contrário, nós, militantes da democracia, queremos um Poder Legislativo valorizado, atuante e forte. Nós sabemos aqui no Brasil o que significa ter legislativos atuando mal ou fechados. Vivemos 20 anos sem um Poder Legislativo capaz de contrapor. Nós queremos um Poder Legislativo forte. O fato do Conselho discutir o tema junto com o governador é um valor democrático, porque não pode ser invertido, é que o governador decidir sozinho um projeto e mandar para a Assembleia Legislativa não tem problema do ponto de vista democrático. Agora, se ele resolve discutir com um conselho, aí constrange. Não, seria um mundo de cabeça para baixo, né? Um governador, quanto mais ouvir a sociedade, através de um sistema estadual de participação, ouvir um conselho e assim por diante, melhor para a democracia, para ele formar juízo, para ter uma opinião que tenha a base da sociedade participando e entregar para a Assembleia Legislativa, que não perde nenhuma das suas prerrogativas e lá vai fazer o seu debate com a sociedade ou nas suas câmaras, nas suas comissões e votar o projeto. Nós teremos uma relação respeitosa com a Assembleia Legislativa, já estive lá visitando o presidente Adão Vilaverde, e assim nós vamos trabalhar. O Conselho é a parte do Executivo que vai discutir com a sociedade e estará integrado ao Sistema Estadual de Participação Cidadã. Obrigado.